Pronto. Tem uma pergunta aqui. Tá. Então, eu vou compartilhar com vocês a ferramenta na parte de entrada, só para vocês entenderem como que é essa visão que a gente tem quando começa a organizar, semear, quando a gente começa a organizar certinho a nossa vida financeira. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver, admitir. Só um pouquinho, gente. Compartilhar. Pronto. Vocês estão enxergando a ferramenta? Podem ver se está. Está aparecendo para vocês, né? Sim, tá aparecendo sim. Então tá bom, gente. Quem é novo por aqui e não conhece ainda a ferramenta Semear, a ferramenta Semear ela vai fazer a gestão completa do consultório de vocês, do início ao fim. Tanto construindo esse demonstrativo financeiro para vocês mês a mês, quanto construindo o valor da hora, os preços dos diversos tratamentos que a gente realiza aí no consultório e também toda a estratégia de ação que a gente tem que ter a partir dos dados que ela vai formando. Então, aqui é a tela inicial, e aí vocês vão ver aqui o consolidado é o nosso fluxo de caixa que eu acabei de falar para vocês. Parece assim, nossa, é um emaranhado de informações, mas a gente vai construir agora ponto a ponto para vocês entenderem. Ó, vocês conseguem ver aqui? Eu estou aumentando para vocês e aqui está escrito resultado mensal, resultado de todo o fluxo operacional financeiro que vocês estão vendo. A primeira coisa que a gente enxerga e comanda tudo no consultório são as receitas que a gente tem a cada mês. Ou seja, todo o pagamento que o paciente faz e cai no mês que a gente está analisando. A partir disso, a gente começa a ter os débitos de todos os gastos que a gente divide em custos variáveis, que a gente vai falar, e todas as despesas gerais de impostos de funcionamento, salário, investimentos, que são as despesas estruturais, né? Que a gente precisa que elas aconteçam para o consultório estar aberto. No final, então, a gente tem a receita, temos os débitos dos custos variáveis, dos custos gerais, salário, investimentos, a gente chega no final e vocês veem aqui o lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o que sobrou depois de todos os pagamentos que a gente fez, dos gastos que a gente tem no consultório. E dentro da área de serviços, o valor que a gente precisa fazer de lucro, desse lucro operacional, para que o consultório seja realmente uma empresa que tem lucratividade, é entre 20% e 30% da receita que a gente ganhou. Vocês vão ver aqui, ó, na lateral, que a gente tem o 100%, que é a nossa receita, e cada custo e cada despesa tem uma representatividade em relação à receita. Então, a gente precisa que no final de tudo isso ainda sobre de 20% a 30% daquilo que entrou no consultório. É a partir disso que vocês começam a ver se o trabalho de vocês realmente está sendo efetivo no que a gente fala em termos de finança. Né? Porque não adianta só a gente ter o consultório aberto e trabalhar com tanta responsabilidade, com tanta dedicação, e chegar no final a gente tem um lucro negativo, ou então a gente está no 0 a 0, ou então a gente está com uma lucratividade muito baixa. Porque lembra que eu falei que a gente precisa pensar que a nossa empresa vai fazer com que a gente construa a nossa riqueza? A gente não vai conseguir construir a nossa riqueza se a gente não gerar esse lucro.
se a gente não fizer do consultório uma máquina saudável. E no dia a dia, quando a gente fica só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, o dinheiro ele vai entrando passivamente. E você não sabe se você está trabalhando com resultados. Não vale a pena a gente viver uma odontologia assim, porque no dia a dia eu sei que muitas estão estressadas, muitas estão frustradas porque não vê resultado financeiro no consultório, certo? Então vamos lá. Eu vou para a área da ferramenta. Então vamos lá no índice. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, se vocês quiserem, gente, podem me chamar pelo áudio, tá? Porque às vezes vocês escrevem no chat e eu acabo não acompanhando, que eu tô sozinha, não tem ninguém moderando aqui a aula, tá bom? Se vocês quiserem, podem abrir o áudio. Então, a gente vai para essa primeira área aqui do índice e vocês vão ver aqui que a gente tem a parte de entradas. Nessa área de entradas, a partir do momento que a gente vai colocando as entradas, os pagamentos dos pacientes, vai gerando aqui para a gente mês a mês, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui. Vai tendo a soma do que a gente recebe em janeiro, fevereiro, março, abril em relação ao faturamento, porque é importante a gente entender sobre como estão as nossas vendas. Só que o mais interessante para a gente fazer toda a nossa gestão é ter o valor da receita que a gente recebe a cada mês. E esse valor aqui, ele vai ser jogado automaticamente para essa área do nosso consolidado. Então, vamos começar a construir. Agora, na verdade, eu acho que eu vou pegar já uma ferramenta de uma aluna que eu estou fazendo a gestão para ela. Deixa eu abrir aqui, acho que fica mais fácil e mais rápido para a gente otimizar também o nosso tempo aqui. Só estou abrindo e vou compartilhar, só um pouquinho. Entrou para vocês agora uma ferramenta com números? Vocês estão conseguindo visualizar agora uma ferramenta que tem mais números, não só. Sim, dá para ver sim, Cá. Então tá bom. Então vamos lá para o índice. Eu estou compartilhando com vocês porque, na verdade, vocês não sabem quem que é essa dentista, tá? E ela me autorizou. Então vamos lá. Aqui é a área onde a gente tem a parte da entrada. Já com vários pacientes, cada vez. Ó, outra organização que vocês precisam fazer, porque a gente não é todo momento que a gente consegue fazer, a gente faz um gasto ou tem uma entrada no consultório que a gente consegue colocar na ferramenta ou no caderno na hora. Então, eu já mostrei para vocês como vocês se organizam em relação aos gastos com aquelas pastas. E em relação à parte de pagamentos, eu tenho um livro, depois eu mando a foto para vocês, como se fosse um livro caixa, que eu deixo com a minha secretária, e a cada pagamento que o paciente faz para ela anota, tem um mês, e aí ela vai anotar o nome do paciente, o valor pago e o meio de pagamento, e em quantas vezes foi realizado esse pagamento, porque aí eu posso, por exemplo, uma vez na semana eu pego esse caderno e aí eu digito tudo aqui, tá bom? Então, como que vocês vão analisar aqui? Eu comecei a construir para essa minha dentista maio e junho, tá? E ainda tá faltando algumas coisas que ela ainda não me passou. Ela começou faz pouco tempo. Então, vocês vão ver aqui, a gente coloca o nome da paciente, a data. Onde tem rosa, meninas que são alunas, vocês sabem que só pode colocar onde é rosa. Vocês vão colocar o valor da venda do tratamento e o valor que realmente está caindo no mês, se é parcelado ou se não é parcelado, porque a gente pode receber no Pix, pode receber no cartão e a ferramenta automaticamente vai fazer
esse débito, né, de valor de taxa. Se você está fazendo no caderno, é importante vocês fazerem esse cálculo para vocês visualizarem quanto de taxa que vocês estão pagando a cada parcela de pagamento. Eu vou aqui abaixo para fazer, por exemplo, para vocês num valor pago em várias vezes, tá? Essa soma, a ferramenta, ela já vai fazer a soma de tudo que está entrando em cada mês e vai consolidar aqui, ó, tá vendo? 30.995 de faturamento em maio e de faturamento em junho. Dessa paciente, ela não trabalha com cartão, então ela recebe as coisas praticamente à vista. Por isso que a receita e o faturamento estão batendo, estão iguais. Mas eu vou pôr para vocês agora, por exemplo. Vamos colocar meu nome aqui, eu como paciente, no dia 1 de junho, vamos colocar junho de 2024, eu paguei, foi fechado um tratamento para mim de 10 mil reais, igual eu falei para vocês, de 10 mil reais, só que eu paguei ele no cartão de crédito. Quando é no cartão de crédito, a gente vai receber isso em 10 vezes parcelado. Então, isso daqui, depois, quem é aluno vai entender no módulo de preenchimento aqui da ferramenta. Vamos dizer que a gente pagou em 5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No cartão de crédito, a uma taxa de 3%. Então, vocês vão ver que vocês vão receber, a partir do mês de julho, a primeira parcela de 2 mil reais. Então, vocês viram aqui que já entrou na receita 2 mil reais aqui de julho? Ó, julho, 2 mil reais. E ele já contabilizou que 60 reais dessa parcela é um custo da taxa de maquininha. E a gente não pode esquecer também que a gente paga nota fiscal sobre o valor total da venda. Então, eu estou fazendo de forma rápida, gente, para vocês, depois, quem é aluno vai ter a aula como preencher a planilha da forma correta. Mas para vocês entenderem aqui, ó, no mês de junho, aqui já foi somado no faturamento de junho, 10 mil reais aqui. Só que, na verdade, a primeira parcela, ela vai entrar só em julho. E aí a gente começa a ver aqui o nosso fluxo financeiro de entrada se formando na nossa ferramenta. Em maio, a gente tem uma receita de 30.995. Em junho, 30.344. Em julho, a gente já tem essa previsão da primeira parcela entrando em julho. Com os lançamentos subsequentes, a gente vai tendo automaticamente a consolidação de todos esses dados da nossa receita. Isso vocês podem fazer tanto no caderninho quanto na nossa ferramenta Semear. Se aqui, ó, eu começar a colocar, eu mudar a data, 1 de julho, 1 de agosto, que vai entrando, a gente sabe que vai entrando cada parcela nesses meses subsequentes. Aí vocês só vão repetindo as taxas e o parcelamento em 5 vezes. Aqui a gente vai, então, montando o nosso fluxo operacional em relação às receitas. Ok. Então, a receita, o 100% dela é que depois a gente vai tendo todos os débitos referentes aos custos e os gastos. Lembra que a gente viu que a gente teve
o débito já da taxa de maquininha no mês de julho, nós recebemos R$ 2.000, já tem uns custos que essa dentista tem para o mês de julho, que ela me passou, que a gente vai dividir em custos variáveis e despesas fixas. Quando a gente desce, ó, no fluxo geral, a gente consegue ver que teve R$ 622,57 de custo variável. Quando a gente desce, nós conseguimos entender o que está dentro desses custos variáveis. Ó, a taxa da maquininha apareceu aqui para gente, R$ 60. Além do que dental e de implantes que ela já passou para mim referente ao mês de julho. Porque não basta a gente só ver a parte geral do fluxo operacional. Se no mês está dando prejuízo, por exemplo, a gente precisa entender qual custo ou despesa teve um peso maior para que a gente tivesse esse prejuízo. Ou será que foi os custos ou mesmo uma receita baixa que a gente teve e não no dia a dia a gente não teve estratégia, por exemplo, para manter a receita, o fluxo de vendas, ou então aumentar mês a mês, tá bom? Então, vou aumentar aqui só para você, diminuir aqui só para vocês verem essa comparação que a gente tem do mês a mês da receita dessa dentista. Então, mês de maio teve isso, se manteve em junho, e julho, que a gente está começando a construir agora, a gente sabe que precisa trabalhar e precisa entrar dinheiro para a gente manter o mês de julho no mesmo equilíbrio e os próximos meses a gente já tem uma ideia tanto dos gastos quanto da receita que a gente tem. Então, essa é a primeira análise que a gente faz. Vou agora sair do compartilhamento de tela. Vocês têm alguma dúvida em relação à receita? Vocês entenderam que a receita é o que vai comandar o consultório financeiramente. E cada consultório vai ter uma receita baseada no número de tratamentos que realiza. E esse tratamento que é realizado, no ambiente odontológico, a gente tem uma infinidade de tratamentos e procedimentos que a gente realiza. Só que, a partir do momento que vocês vão começar a ter em relação à parte financeira do consultório, e a hora que vocês começarem a precificar, vocês vão entender que, diante da capacidade produtiva da agenda de vocês, se vocês focarem num tratamento que te dê uma margem de lucro maior e que tenha um valor, hoje a gente fala em high ticket, né? Se o valor desse tratamento for um valor maior, vocês vão ter um potencial de aumentar a receita a cada mês. Uma coisa é vocês viverem, por exemplo, de prevenção, que vocês façam, por exemplo, depois que vocês precificaram, vocês têm um valor de prevenção de uma limpeza, de uma profilaxia, R$ 500. Quantas limpezas no mês? E isso a ferramenta consegue mostrar para vocês, tá? Numa outra área que a gente vai ver, acho que na aula 4. Se vocês tiverem a maior parte do consultório de vocês fazendo tratamentos como, por exemplo, uma profilaxia que custa R$ 500 e vocês têm uma capacidade produtiva em tempo de fazer 30 profilaxias no mês, vocês vão chegar numa receita máxima. Agora, se vocês começarem a enxergar financeiramente o consultório e falar, não, eu vou basear o consultório em atendimentos, por exemplo, de quem faz prótese, mais protocolos ou mais vendas de tratamentos ortodônticos, que eu tenho uma margem de lucro, que eu consiga na precificação fazer uma margem de lucro maior, como são tratamentos com alto, né, um alto valor, vocês têm uma capacidade de chegar numa receita mensal maior. Para elucidar para vocês isso que eu falei agora, para vocês conseguirem consolidar. O que vai basear o nosso consultório é o tempo de cadeira que a gente tem, o tempo de agenda aberta,
o valor do tratamento precificado da forma correta e a margem de lucro que esse tratamento vai nos dar. Porque também não adianta vocês venderem, por exemplo, alinhadores com um valor, por exemplo, sei lá, de 9, 10 mil reais, onde é um tratamento complexo, é um tratamento que vocês vão ter muito tempo aí à frente, então são várias consultas que vocês vão ter à frente, e no final, esses 10 mil reais na precificação, ele não te dá uma margem de lucro boa, ou mesmo você fica no prejuízo quando você vê a precificação desse alinhador que você vendeu, por exemplo, por 10 mil reais. Então, a partir do momento que você ajustar a precificação para os seus tratamentos te darem uma margem de lucro e vocês entenderem qual é a capacidade produtiva de vocês vão começar a trabalhar todos os dias com mais estratégia. Não adianta a gente atender e fazer qualquer procedimento com uma precificação. Eu sei que a gente recebe os pacientes e faz o planejamento de acordo com o que o paciente necessita. Mas hoje, fazendo a gestão financeira, vocês também vão começar a entender que a gente tem toda uma estratégia de captação de paciente. Hoje a gente faz marketing, hoje a gente faz rechamada de pacientes para a gente tentar colocar o nosso consultório para vender um certo tipo de tratamento, ser o nosso carro-chefe, porque a gente tem especialidade. Quem não tem especialidade vai ficar na clínica geral ou mesmo vai ter parceiros trabalhando. Mas a gente sempre vai ter procedimentos específicos que a gente faz em maior volume. Então, nessa parte aqui da ferramenta, e quem está no caderno também pode copiar isso daqui. Você, por exemplo, se for focar na parte de dentística, onde você vai fazer as restaurações em resina, e vamos pôr uma média aí numa restauração classe 1 que você tenha um tempo de cadeira de 1 hora. E o que você está cobrando hoje, depois que você fez a precificação, é que uma restauração classe 1, te dando margem de lucro e pagando por todos os gastos do consultório, você tem que cobrar 350 reais. No seu consultório, vou aumentar aqui para melhorar a visualização de vocês. Vamos colocar que a capacidade produtiva do consultório de vocês seja 100 horas no mês, tá? Depois vocês vão aprender a fazer a capacidade produtiva. De acordo com isso, vocês vão conseguir fazer 100 restaurações no máximo a cada mês. Vocês não conseguem fazer mais do que isso. Então, vocês conseguem ter a previsibilidade de receita que vocês vão ter a cada mês, de faturamento, na verdade, porque esse daqui é o valor não parcelado. Então, para quem trabalha com dentística, vamos colocar, então, essa média de atendimento de 1 hora e de uma restauração simples. O máximo que vocês vão faturar com esse tipo de tratamento são 35 mil reais nesse consultório. 35 mil reais, será que é capaz de pagar todas as contas do mês, te gerar um salário? Nós, depois de um tempo de consultório, a gente merece ter um salário pelo menos que seja compatível com o padrão de vida que a gente quer viver. Se você for um consultório que foca nesse tipo de atendimento e que você não consegue colocar um valor maior, o máximo que você vai ter de faturamento no mês são 35 mil reais. E se você contar que você fez a precificação tendo 20% de lucro, a margem de lucro que você vai conseguir a cada mês são 7 mil reais de lucro para a gente fazer toda aquela construção de riqueza, tá? Quando a gente precifica, na precificação, a gente coloca todos os gastos, despesas e coloca o salário. Então, a margem de lucro é aquela sobra de dinheiro depois que a gente pagou tudo e recebeu o nosso salário, tá bom? E aí, o que é importante a gente ver? Se eu começar a focar na minha especialidade ou fazer planejamentos maiores, conseguir aumentar o ticket aí a cada venda, por exemplo, numa coroa de porcelana, que no total você gaste 4 horas para fazer ela do início ao fim,
e cobre por ela R$ 2.700 numa precificação que você conseguiu por margem de lucro, se você tem um tempo de 100 horas aí na agenda, você vai conseguir fazer, no máximo, 25 coroas no mês, te dando um faturamento de R$ 67.500. Com uma margem de lucro de 20%, você vai ter R$ 13.500 formados aí após o pagamento de todo esse fluxo aí relacionado à construção de coroas de porcelana. Só que na vida real, no consultório, como eu falei para vocês, a gente não trabalha só com uma especialidade, né? A gente não trabalha fazendo só um tipo de serviço. Então, para esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui, é só para a gente entender o potencial que a gente tem se a gente começar a focar nossa estratégia para algum tipo de especialidade ou procedimento. Na vida real, nessa fase aqui, eu fazendo esse fluxo, eu só estou contando que os meus custos, eles estão direcionados só para a construção de coroa de porcelana. Na vida real, não é assim. Na vida real, essa nossa receita, ela é baseada em diversos tratamentos que a gente realiza no consultório. Por isso, a gente tem custos variáveis, por exemplo, de dental, com materiais. Então, o fluxo de caixa, que é esse consolidado, ele vai mostrar a realidade financeira do consultório, a realidade embasada nos diversos procedimentos que você está realizando naquele mês, entendeu? Então, para a gente entender o potencial que a gente deveria chegar no mês relacionado a essa realidade que o fluxo de caixa nos mostrou em relação à receita, a gente tem uma outra área que a gente chama, é um cálculo que na parte de finanças a gente chama de ponto de equilíbrio. A partir do momento que você tem a sua receita e você tem as suas despesas, por toda essa representatividade que a gente tem relacionado a esse percentual que a gente encontra, que a gente encontra aqui no fluxo de caixa, que ele mostra, ó, você teve uma receita de 100%, vamos para maio, aqui, ó, que tá mais completinho. De 100%, e com todos os seus gastos, com todas as suas despesas, você tem, por exemplo, de custos variáveis, que são aqueles custos atrelados ao tratamento, de dental, laboratório, alinhadores, enfim. Eles representam 21% da sua receita. Então, desses 30 mil que essa dentista ganhou, R$ 6.500, mais ou menos, foi relacionado a só custo para executar o tratamento, sem contar as despesas que estão atreladas para o consultório funcionar. Então, aqui mostra, ó, 21% é baseado só nos custos variáveis para executar esse tratamento. Quando a gente finaliza o mês, a gente vem para essa área do ponto de equilíbrio e olha aqui, ó. No mês de maio, a nossa receita real foi R$ 30.995, tendo a representatividade de cada despesa, né, entre custos variáveis e custos fixos. Ele mostra que, na verdade, a receita necessária para esse mês não precisaria ter sido R$ 30.000. Você fecharia o mês no 0 a 0, pagando, honrando todos os gastos e contas, tendo uma receita de R$ 19.000. Mas como eu falei para vocês, a gente quer o quê? A gente precisa ter margem de lucro. Quando a gente coloca a nossa margem de lucro aqui, ele mostra que, na verdade, a receita ideal para aquele mês seria de R$ 26.000. E a gente bateu, a gente fez R$ 30.000. Só que na vida, né, a hora que vocês começarem a lançar todo o fluxo de vocês, muitas vezes vocês vão ver que vocês fizeram uma receita e quando vocês vêm para essa parte do ponto de equilíbrio que mostra qual é a receita real para vocês
fazendo com que o fluxo financeiro fosse positivo e ainda desse a margem de lucro, muitas vezes aqui é uma receita mais elevada. É o momento que a gente começa a fazer as análises e que vocês ainda estão no início. Então, é só para vocês entenderem. A gente tem uma receita mensal real, que a gente vai analisar. A gente tem uma receita ideal para pagar aquele fluxo financeiro. E a gente também tem uma receita no seu potencial máximo, quando a gente começa a analisar cada procedimento que a gente tem e cada margem de lucro que a gente consegue obter com eles, tá bom? Aí a gente começa a escolher os procedimentos que vai fazer o consultório realmente crescer. Muita coisa, gente. Hoje eu falei que eu ia falar mais a parte básica, mas eu queria que vocês começassem a visualizar o porquê que a gente faz toda essa gestão financeira, tá bom? Só com as entradas, vocês viram que a gente já começa a ter um monte de análise para começar, para fazer aí do consultório. Vamos lá. Voltar aqui para o índice. Vou fechar aqui a da Carmo, porque eu precisava mostrar para vocês a parte de entradas. E vamos voltar para a aula para vocês entenderem agora a diferença dos custos, de todos os gastos que a gente tem no consultório. Os gastos que a gente tem no consultório são muitos gastos, né? E como eu falei para vocês, para começar a gestão financeira, a gente precisa ter uma organização de de todos esses gastos que a gente tem, cada centavo que a gente tem de gasto no consultório. E para a gente conseguir fazer essa organização, a gente começa a categorizar cada tipo de gasto que a gente tem no consultório em grupos. Porque a partir desses grupos que a gente vai ter, a gente vai conseguir construir aquele fluxo de caixa que vocês viram agora de forma estratégica, onde a gente visualiza cada tipo de gasto que a gente tem, mas de uma forma em grupo. O primeiro grupo que a gente vai ter de gastos do consultório, então uma coisa, imagina se eu fosse colocar cada gasto naquele fluxo financeiro que vocês viram. Ah, eu gastei de energia, tanto, eu gastei de água, eu gastei de dental, eu gastei com investimento em equipamento, eu gastei com salário de equipe. Imagina como que ele ia ficar desorganizado. A gente precisa pegar e agrupar em categorias específicas, onde eles são similares para o desenvolvimento financeiro do consultório. Vocês vão ver que essas categorias, elas também vão servir para facilitar a construção do valor da hora e depois da precificação, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai dividir as nossas categorias em duas, que são os custos variáveis. Então, o que são os custos variáveis? São todos aqueles gastos que a gente tem que estão atrelados ao procedimento que a gente realiza no consultório. De forma básica, quanto mais procedimento a gente realiza, mais custos variáveis a gente vai ter. Se há uma diminuição dos procedimentos que a gente realiza no mês, a gente vai observar uma queda nesses custos também. Se o consultório fecha por um período, a gente vai ter praticamente a diminuição de gastos em relação aos custos variáveis, porque o consultório não está funcionando. Então, vamos elencar o tipo de custos variáveis que a gente tem. Então, a gente vai ver que a gente tem custo variável com dental. Então, se a gente faz procedimento, a gente precisa comprar materiais na dental, certo? A gente tem custo variável diversos. E esses diversos são todos aqueles gastos que a gente faz, por exemplo, com cafezinho, com material de limpeza,
com manutenção técnica dos equipamentos aqui do consultório. Então, se o consultório está funcionando, tem paciente vindo, tomando um cafezinho, a gente precisa manter o consultório higienizado. Então, a gente entra em custos variáveis diversos. E hoje, meninas, quem é aluno, se vocês já tiverem alguma dificuldade em categorizar, podem abrir aqui na aula, porque a gente vai discutindo, tá bom? Porque essa parte de categorização dos gastos é uma das partes principais, que é isso que vai construir a nossa realidade financeira do consultório. É baseado nisso que a gente vai construir o valor da hora e os preços dos nossos tratamentos. Então, a gente tem um custo variável com dental, custo variável diverso, custos variáveis com materiais de implantes, que a gente não compra em dental, né? Implantes, componentes protéticos. Custo variável, quem faz ROF, a gente tem os materiais específicos de ROF, custo variável de ortodontia, que muitas vezes a gente compra em dental específica de materiais ortodônticos. E é legal a gente especificar, aqui no dental, são mais materiais gerais, tá bom? É legal a gente especificar alguns materiais específicos para algumas especialidades, que na hora que a gente for estudar o fluxo financeiro e entrar dentro da categoria de custos variáveis, a gente vai ver o peso de cada especialidade na parte de gastos do consultório. Nós temos custos variáveis em relação ao laboratório, custo variável, quem faz aí no consultório a parte de odontologia do sono, e quem tem o aparelho do sono, que o paciente leva para casa, faz o exame do sono para ver se tem apneia obstrutiva ou não, esse aparelhinho, ele gera o laudo desse exame. E esse exame tem um custo para o consultório. A cada exame que a gente faz, a gente paga esse custo. Então, na ferramenta, tem o custo variável de exames para quem, ou mesmo, eu não sei se na parte do gerenciamento aí do consultório de vocês, se vocês fazem parceria, por exemplo, com um laboratório, onde o paciente paga para vocês e depois vem a conta do laboratório de radiologia, vem para vocês pagarem, não para o paciente. Então, ele entra em exames também, tá? Nós temos os custos variáveis relacionados à taxa da maquininha. Então, tudo que é debitado em relação à taxa de maquininha vem para uma categoria aqui específica de taxa de máquina. Lá na ferramenta, na parte de entradas, a partir do momento que vocês colocam o valor que vocês receberam e entra a taxa da maquininha, vocês viram que ela já vai somando esse valor a partir do percentual que vocês têm de taxa. E ele joga automaticamente para a categoria de custo variável taxa da maquininha, para construir lá o nosso demonstrativo. Nós também temos o custo variável imposto sobre nota fiscal ou recibo. Toda vez que a gente tem tratamento, o paciente paga para a gente e a gente precisa emitir uma nota fiscal ou um recibo. Então, a gente só vai ter imposto para pagar se a gente realizar algum procedimento. Se a gente não realizar nenhum procedimento, não vai ter esse custo. Por isso que ele é variável, tá bom? Vocês entenderam essa categorização? Essa parte de custos variáveis? Então, dentro de todas as contas, né, todos os gastos que chegam no consultório para a gente, muitos estão relacionados ao tratamento diretamente. Então, a gente consegue ver, né, a partir do momento que a gente começa a construir, obrigada, Mi, a gente começa a construir
Esse fluxo financeiro, se aqui, ó, vou compartilhar a tela agora com a ferramenta para vocês entenderem. Pronto. Se, né? Ah, não compartilhou aqui para vocês. Deixa eu voltar. Pronto. Então, aqui, por exemplo, em janeiro, vocês têm uma receita. O primeiro débito que a gente vai ter no demonstrativo está relacionado a esses custos variáveis. Se a gente gasta, se a gente perde maior parte da nossa receita para pagar esses custos, isso mostra que os nossos tratamentos eles estão demandando demais para que a gente consiga executá-los no consultório, em relação à parte financeira. Vocês veem aqui que depois dos custos variáveis, a gente tem o que chamamos de margem de contribuição. A margem de contribuição, vou voltar aqui para vocês. Vou apagar essa parte da categorização. A gente tem a receita. Então, por exemplo, a gente tem 50 mil reais de receita. Aí só de custos variáveis, que são aqueles atrelados, como vocês viram, para a gente conseguir realizar os nossos tratamentos, só de custos variáveis, a gente teve 40 mil reais de despesa naquele mês. Isso significa que o que sobrou para a gente foi 10 mil reais, que não é o nosso lucro, é o nosso lucro bruto. A gente chama isso de margem de contribuição, que é um dos indicativos financeiros mais importantes que a gente tem quando a gente olha o fluxo de caixa, esse demonstrativo. A margem de contribuição mostra que, depois que a gente tirou todos os custos variáveis, sobrou um valor de receita que ele deve ser capaz de pagar ainda por todas as despesas com a estrutura do consultório, com o nosso salário, com investimentos para o consultório crescer, investimentos em equipamentos, em ferramentas, ou seja, não investimentos do que a gente conversou na aula passada, que é investimentos financeiros para a gente multiplicar o dinheiro. São investimentos para a gente crescer o consultório, tá? Por exemplo, se você comprar um scanner, ele entra como investimentos. Então, esses 10 mil reais... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Acho que alguém está tentando entrar. Esses 10 mil reais, eles têm que pagar ainda por todas as despesas, salários, investimentos e ainda gerar o lucro para o consultório ser uma empresa que realmente tem lucratividade. Acho que alguém está escrevendo no grupo. Será que alguém está tentando entrar? Então, para a nossa empresa ter lucratividade, se essa margem de contribuição ela é baixa, se ela é menor, por exemplo, que 50% da nossa receita, já está mostrando, vocês vão vendo mês a mês, que o consultório possivelmente não vai conseguir fazer uma margem de lucro de 20%. Porque para ele fazer 20% aqui, todas essas despesas aqui deveriam fazer parte, deveriam ser 30% da receita total. Para vocês entenderem melhor, em percentuais que vocês conseguem enxergar aí na ferramenta. Vocês viram que a nossa receita, quando a gente fala em percentual é mais fácil, a nossa receita ela é 100%.
Quando a gente vai debitando, a gente vai, por exemplo, os custos variáveis, eles vão ter uma representatividade sobre a receita. A margem de contribuição, que é aquele valor que sobra depois que a gente paga todos os custos variáveis, o importante é que ela seja pelo menos de 60% para cima, porque esse 60% ele deve pagar todas aquelas despesas e ainda fazer 20% de lucro, no mínimo. Só que isso, vocês vão começar a fazer a gestão financeira, vocês vão ver mês a mês o consultório, saindo às vezes do caos, que quando a gente começa a fazer a gestão financeira, a gente começa a clarear, realmente ver porque a gente trabalha tanto e parece que o dinheiro sumiu. Não é que ele sumiu, é que a receita que entrou no consultório não foi capaz de pagar por todo esse fluxo financeiro, tá bom? Vamos, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem novamente. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui os percentuais? Sem, vocês vão conseguir ver o valor exato e vocês vão conseguir ver a representatividade de cada custo que a gente tem no consultório. A gente passou pelos custos variáveis. Voltando aqui para o nosso índice, vocês vão ver que aqui na gestão, na ferramenta, a gente tem todos esses custos com as planilhas específicas de cada um. Então, a gente tem o custo variável diversos, a gente tem a dental, dentais específicos, implantes, laboratório, ROF, alinhador, ortodontia, que a partir do momento que a gente começa a categorizar, ó, eu acabei de apertar o botão na dental, e aqui vocês conseguem ver que cada planilha vai ter o seu mês para a gente colocando os gastos. Então, vamos construir, por exemplo, em janeiro. Em janeiro, a gente teve, por exemplo, de dental Cremer, a gente fez uma compra de R$ 6.000 na Dental Cremer e dividiu em 3 vezes. Como na entrada a gente faz aquela visão real do mês, nos custos e nas despesas, a gente precisa também da a visão real do que acontece no mês. Então, se você teve um gasto que você fez à vista, ok, você vai colocar no mês que você fez esse gasto. Mas se você dividiu, por exemplo, a conta da dental em 3 vezes, você vai colocar ela em 3 vezes. Porque ela vai mostrar lá no nosso fluxo financeiro que a gente teve R$ 2.000 em janeiro, ainda vamos ter em fevereiro 2.000 e mais 2.000. Vamos pegar um outro custo variável para vocês verem como que a gente vai somando. Laboratório. Vamos dizer que no mês de janeiro a gente teve R$ 4.000 de laboratório, no mês de fevereiro foi para 6.000 e no mês de março foi R$ 1.000. Lá no caderninho ou na ferramenta. Então, quem está com caderno, vocês vão colocar uma folha para entradas, uma folha para custo, para cada tipo de custo variável, e aí vocês vão colocando os meses para vocês começarem a fazer toda essa categorização igual está na ferramenta. Então, vocês vão voltar lá para o fluxo de caixa e vão ver que nos custos variáveis, em janeiro já subiu para R$ 6.000, em fevereiro para 8.000, e em março foi para R$ 3.000. Aí você fala, nossa, mas por que fevereiro eu tive R$ 8.000 de custo variável? Vocês podem baixar a tela, ou vocês vão vendo nas folhas aí do caderno, e vocês conseguem ver cada categoria do custo variável. Então, vocês vão ver assim, em janeiro, dental a gente manteve em equilíbrio. Só que em fevereiro eu tive um gasto aumentado da parte de laboratório. Por isso que meu custo variável aqui subiu.
Vamos colocar aqui janeiro, fevereiro nas entradas, também só para a gente entender como que vai saindo o dinheiro em relação à receita. Vamos por fevereiro, 20 mil, 20 mil, por março, 15 mil. Então, vocês vão perceber que nós temos uma entrada aqui em janeiro de 10 mil, tivemos só de custos variáveis 6 mil, tem uma margem, um lucro bruto de R$ 3.903. Aqui, no percentual, a gente consegue ver que só de custo variável, no mês de janeiro, a gente já teve 60% de gastos relacionados à nossa receita, sobrando só 39% de dinheiro, de receita no caixa, de dinheiro no caixa, para pagar por todas as nossas despesas em relação à estrutura, investimentos, salário e ainda formar lucro. E aí a gente começa a analisar o que eu preciso fazer para eu conseguir aumentar esse lucro bruto e, no final, ter uma margem de lucro compatível com a área de serviços, que realmente faça o consultório ter uma lucratividade. Vocês conhecendo todo o fluxo financeiro, vocês vão entender que vocês podem ou aumentar a receita de vocês, e aumentar a receita significa que vocês têm um limite máximo de receita de acordo com o tratamento que vocês fazem, ou vocês precisam começar a entender se todos esses gastos que vocês estão tendo com os custos variáveis, então imposto, taxa de maquininha, dental, laboratório, se vocês conseguem, por exemplo, com os fornecedores, melhorar os preços. Então, vocês vão começar a pedir para a secretária fazer cotação de preço em mais que duas, três dentais. Vocês vão falar lá com a empresa de máquina de cartão para vocês diminuírem a taxa. Vocês vão começar a entender se o consultório de vocês é melhor manter num regime de pessoa jurídica ou pessoa física, no sentido de a gente diminuir a taxação do imposto sobre nota fiscal ou sobre recibo. Será que é melhor vocês migrarem para o Simples Nacional, que é abrir uma empresa, ter uma pessoa jurídica e começar a pagar 7%, porque vocês têm uma folha salarial, um holerite, por exemplo, com duas pessoas na equipe, então isso já diminui a taxação de imposto para vocês conseguem entrar numa zona de imposto menor, ou se vocês são pessoa física, vocês comecem a fazer o livro caixa, porque na pessoa física a gente tem uma taxação de 27,5% sobre o que entra no consultório, sobre o que você deu de recibo. Só que, na verdade, nós temos muitos custos no consultório que a gente consegue deduzir através do livro caixa. E aí, no final, vocês acabam pagando um percentual sobre os recibos dados, em torno de 16%, 18%. E isso é uma economia muito grande que vocês vão começar a enxergar mês a mês. Vocês entendem que a partir do momento que vocês começam a ter uma visão. Ah, Oi? desculpa te interromper. Imagina. Você falou 16% e eu acho importante a gente reforçar aqui a continuação da sua fala, dos recibos Dos recibos. dados. Dos Dos recibos da. dados, viu, gente? Só Então, dos que a gente deu, entendeu? porque o que é importante? A gente sabe que sonegar é crime e que sonegar também faz com que a gente, na visão de mercado, a gente tenha menos possibilidades de realizar investimentos, por exemplo, comprar imóveis, enfim, tudo que a gente não lança, a gente deixa de fazer o imposto de renda e de ter um poder de compra no mercado maior. E quando a gente faz a gestão financeira,
vocês vão ver que quem paga o imposto não somos nós, é o paciente. Vocês vão aprender a colocar na precificação esse percentual de imposto sobre nota fiscal e sobre recibo. E hoje, gente, a parte de imposto de renda, de taxa, de verificar o que tem na conta do banco, do que foi passado na maquininha de cartão de crédito, cartão de débito, tá tudo interligado com a Receita Federal. Então, cada vez mais, eles estão afunilando para ver quem não está passando recibo ou nota fiscal. Então, eu sei que muitas vezes quando vocês começarem a precificar corretamente, vocês vão colocar lá a taxa de imposto, tanto de recibo quanto nota fiscal, e vocês vão ver o quanto que o preço do tratamento se eleva. Por isso que a gente precisa começar a conversar com o contador qual é a melhor forma contábil de a gente ter a nossa empresa, se é pessoa física ou jurídica. E quando você fez Então, Cá, eu comentei sobre isso porque, por exemplo, recibo é um negócio que eu não faço já há muitos anos. E quando a gente mudou, já deve ter uns 3 anos isso, que eu parei de fazer em pessoa física e comecei a fazer tudo com Simples Nacional, eu vou dar um exemplo, que eu pagava mais ou menos R$ 3.000 Uhum. todo mês, né, desses 27%. E depois que a gente fez essa modificação, de R$ 3.000 caiu para 670. Eu Então, tive o trabalho de abrir firma, CNPJ, tive, só que caiu muito. e E essa, sobre essa questão de, por exemplo, você está comentando, né, do cerco ir se fechando, todo mês eu que trabalho com parcelamento de máquina e eu aqui no mercado a Infinity Pay, pelo menos aqui para mim é que está pagando a taxa mais baixa, né? Eles pedem um relatório que depois a gente tem que encaminhar para a contabilidade, que depois tá, vai para não sei lá na onde, então assim, não tem mais como. A pessoa pagou no cartão, tem que declarar. A pessoa parcelou no boleto, caiu na conta, enfim, fez Pix. É tudo assim. por isso que eu estou falando. Hoje, antigamente, era mais difícil a Receita Federal pegar. Hoje, eles estão interligando tudo, eles têm acesso a todas as nossas movimentações e a chance da gente cair numa malha fina é maior. Então, por isso que, assim, para tudo a gente tem que ter estratégia e inteligência financeira para fazer. E a partir do momento que vocês começarem a olhar aí para o financeiro de vocês, por exemplo, é muito bom, eu adoro quando vocês começam a conversar, porque a gente acaba trabalhando no consultório e a gente faz o nosso mundinho, né? E a gente não tem ideia que todos os outros colegas passam pelas mesmas coisas que a gente. A Thalita, ela acabou de colocar uma experiência dela que faz total diferença no lucro final do consultório. Hoje, vocês estão entendendo qual que é essa movimentação do dinheiro no consultório. Não dá, a partir do momento que vocês têm conhecimento, não dá mais para vocês trabalharem no automático. Porque o consultório é uma empresa e a gente precisa fazer ela crescer. E para ela crescer, a gente precisa entender do dinheiro. E precisa começar a ter estratégias inteligentes para, por exemplo, se você ganhou essa receita de R$ 10.000, se você tiver uma taxação só do imposto de 27,5%, você perdeu 27,5% do dinheiro que entrou no consultório. Então, vamos começar a pensar numa melhor forma de você estar dentro da lei e ser menos taxado. Porque esse custo do imposto, o custo que você perde todos os meses por conta de taxa de maquininha, e se você faz antecipação dos seus créditos passados no cartão, o percentual que você perde por conta dessa antecipação são 3 vezes maior. Então, se você faz antecipação do cartão de crédito, você vai começar a colocar esse juros da maquininha aumentado lá na precificação, porque o paciente que tem que pagar.
senão você vai pagar e você não vai ver o dinheiro do seu consultório aparecer no seu bolso. Muitas vezes você está colocando o dinheiro da vida pessoal particular para o consultório rodar. E depois a gente trabalhar tanto, gente, às vezes é melhor a gente fechar o consultório do que todo mês estar trabalhando com prejuízo. Se a gente começar a pensar financeiramente, por que a gente passa tanta responsabilidade, tantos desafios financeiros no consultório, desafios clínicos no consultório, se a gente ainda está tendo que pôr dinheiro do bolso, se a gente está pedindo dinheiro emprestado do banco, ao invés da gente emprestar o nosso dinheiro para o banco e ter rentabilidade, entendeu? Então é isso, gente. Então, em relação à categorização, os custos variáveis, se vocês, podem até printar a tela se vocês quiserem. Esses são os custos variáveis, ou seja, toda vez que a gente faz tratamento no consultório, que o consultório está funcionando, são esses custos variáveis que a gente tem e que eles impactam demais as nossas finanças se a gente não olhar para eles, se a gente não começar a tentar negociar com o laboratório, negociar com dental. Outra coisa que a gente acaba vendo aqui, prejuízo na operação, que eu falei logo no início da aula, é se a receita é aquilo que entrou. Então, se o paciente te parcelou um tratamento em 10 vezes e você teve o laboratório pago à vista, porque geralmente o laboratório recebe à vista, você vai ter um custo com o laboratório muito grande para uma receita que você está recebendo parcelado. Então, a partir de hoje, vocês vão começar a tentar negociar com o laboratório, ou se vocês não conseguiram negociar parcelamento com o laboratório, vocês vão começar a entender que pro paciente vocês vão precisar pedir pelo menos uma entrada que arque com esse laboratório, esse custo grande que vocês vão ter aqui no mês, tá bom? Ok. Passamos então, gente. Alguém tem alguma dúvida em relação aos custos variáveis? E sobre a margem de contribuição? A representatividade que a gente tem em relação a esses custos, em relação à receita? Vocês estão começando a entender? Vou pular então para as nossas despesas fixas. Vou interromper aqui o compartilhamento. Em relação, então, eu vou apagar, tá, gente? Aqui. Então, depois que a gente... Agora, Oi? a Olivia, só, nessa parte que entra o cartão de crédito, Ah, verdade, Olivia, a gente tinha discutido em particular isso. Olha, gente, uma coisa é vocês entenderem em gastos e despesas. Então, tudo que a gente tem de gastos no consultório, nós vamos ter um meio de pagar esses gastos. A gente pode pagar no dinheiro, por exemplo, uma compra da dental. A compra da dental você pode pagar em dinheiro, você pode pagar em Pix. Se você for lá na dental, você pode passar um cheque, você pode pagar no cartão de débito, você pode pagar no cartão de crédito. Isso é meio de pagamento. Como você pagou, como você fez esses gastos. Então, o dinheiro saiu do consultório para você obter alguma coisa através de um meio de pagamento. Quando você pega o cartão de crédito e você olha o demonstrativo do cartão de crédito, lá dentro desse demonstrativo vão ter diversos gastos, diversos custos, sendo a maior parte de custos variáveis e pode ser que alguma despesa fixa esteja lá dentro também. Então, quando a gente está fazendo a gestão financeira, o cartão de crédito, ele não é uma categorização, ele é um meio de pagamento. No cartão de crédito, você comprou material de dental, você comprou material no mercado de limpeza, cafezinho, você pagou várias coisas pelo cartão de crédito. Então, você precisa fazer a leitura do cartão de crédito e começar a categorizar cada gasto que você tem lá dentro, numa dessas categorias que eu falei. Tá bom, Olivia?
Compreendido. Tá bom? Obrigada. E aí, o que que acontece? Quando eu compro muita coisa com cartão para a gente conseguir ter pontos, né? Antigamente, por exemplo, o dental eu pedia tudo no boleto, mas hoje eu peço tudo no cartão de crédito. A partir do momento que eu faço a compra, eu já venho e lanço na ferramenta que foi. Tem uma área que você consegue colocar lá na agenda, que foi compra de cartão de crédito, mas eu já vou e categorizo. Ah, eu comprei na Dental Cremer em 5 vezes o valor de 5.000 reais. Então, eu vou pôr 1.000 reais em cada mês que vai ter aquela conta do cartão de crédito paga, tá bom? Aí vocês precisam estar atentas até a data de virada do cartão. Porque às vezes você faz uma compra num dia em junho, por exemplo, quando o cartão já virou para julho. Então a conta só vai vir no mês de agosto. Vocês precisam entender isso, ajuda mesmo, tá? A Thalita tá comentando lá no chat que o cartão de crédito ajuda nos pontos. Então, vocês precisam ter essa organização. Em quantas vezes, qual o valor total, se foi dividido e colocar essa divisão no mês correto, para aparecer lá no nosso fluxo financeiro o débito desse custo em relação à receita realizado no mês correto, porque vocês vão começar a analisar a vida de vocês mês a mês, tá bom? Pronto. Então, a gente passou pelos custos variáveis e agora a gente vai para as despesas fixas. Quem está com a ferramenta ainda não com a última atualização, vocês têm a divisão entre custos variáveis e custos fixos, mas no linguajar financeiro, custos variáveis e despesas fixas, tá? Não é custos fixos, é despesas fixas. Então, o que são as despesas fixas? A nomenclatura fixa não significa que você vai pagar a mesma coisa todo mês, tá bom? Ela está relacionada à variação que você tem em relação ao consultório estar produzindo ou não. Então, se o consultório, como eu falei para vocês, se o consultório está fazendo muita prótese total, você vai ter um custo variável atrelado a essa prótese total aumentando. Se o consultório está fechado de férias, a gente vai ter uma diminuição de todos os custos variáveis do consultório proporcionalmente. Mas você pode estar aberto ou pode estar fechado em férias ou em curso, ou seja lá o que for, as despesas fixas vão chegar, tá bom? Se você está trabalhando ou não, a conta de energia vai chegar, a conta de luz vai chegar, o aluguel do seu estabelecimento vai chegar, você vai precisar pagar o salário dos seus funcionários, os investimentos que vocês fizeram, por exemplo, em equipamentos, vocês compraram um equipamento e vocês dividiram ele em várias vezes. Esse custo, independentemente se você está fazendo tratamento, ele vai chegar. Então, tudo que está atrelado à estrutura do consultório, ao funcionamento do consultório, você vai considerar como uma despesa fixa. E aí pode ser despesa fixa geral. Então, água, luz, mensalidade de contabilidade. Ó, eu vou compartilhar depois da tela e vocês fazem um print da ferramenta, porque lá já está tudo categorizado. Aluguel, por exemplo, no banco, a gente paga aquela cesta para a gente ter os serviços do banco, essa cesta cai todos os meses na nossa conta bancária. Isso é uma despesa fixa que a gente tem. O aluguel que eu falei para vocês. Então, tudo isso é uma despesa fixa geral. Só que a gente também tem despesa fixa, impostos de funcionamento. Diferente
da nota de imposto sobre nota fiscal e recibo, que eles só existem se a gente gerar, se o paciente pagar para a gente tratamento. Os impostos de funcionamento são aqueles como a taxa de lixo, o DARF, Fundo de Garantia dos nossos funcionários, taxa de fiscalização de anúncio, todas essas taxas que você precisa pagar para o consultório estar funcionando. Então, lá na ferramenta, eu deixo vocês também tirarem um print para quem está no caderno, para vocês saberem quais são os impostos de funcionamento que os consultórios precisam pagar, tá bom? Outra coisa que é uma despesa fixa, e ela é importantíssima a partir de hoje vocês começarem a se organizar para vocês retirarem um salário, tá? O dono do consultório também ganha salário. O salário do dono do consultório também é uma despesa fixa com o salário do funcionário. E por que isso? Porque quando vocês começarem a montar a gestão financeira de vocês, vocês vão ver que muitas vezes a gente está onerando aí esse fluxo, a gente está fazendo com que o nosso fluxo de caixa mensalmente seja negativo, não por conta dos gastos, dos custos variáveis e dessas despesas fixas, geral, de imposto de funcionamento, mas por conta de um salário para manter um padrão de vida pessoal que o consultório não é capaz, naquele momento, de arcar. Por isso que todas vocês que já fazem parte do projeto Semear têm a ferramenta de gestão financeira pessoal. Vocês precisam entender como está o padrão de vida de vocês hoje, para vocês começarem a fazer a estratégia de retirada gradual do salário. Então, se o consultório só consegue pagar hoje para você, sem você acarretar prejuízo financeiro para a sua empresa, se o seu salário é de 8, 10 mil reais, você precisa também ter essa organização e controle financeiro pessoal e estar num padrão de vida que o seu consultório consegue gerar para você. Senão, a gente acaba entrando num ciclo de prejuízo, de cheque especial, tanto no consultório quanto na vida pessoal, porque a gente não se organiza financeiramente na vida pessoal. E a gente não consegue, então, construir toda aquela riqueza que eu falei para vocês na primeira aula. Ter reserva financeira, ter a nossa aposentadoria sendo aí construída, multiplicada pelo nosso trabalho e pela rentabilidade de investimentos. Se a gente não faz dinheiro sobrar na vida pessoal e nem do consultório, a gente vai ficar trabalhando para pagar boleto e pagando juros de cheque especial. Então, na ferramenta Semear pessoal, vocês vão começar a entender qual que é a renda que vocês precisam ter em casa, junto com os parceiros de vida de vocês, né? Então, é uma soma de salários, ver, então, quanto que o consultório consegue pagar para vocês, e vocês, a partir do momento que estipularem um valor para sobrevivência, primeiramente, que o salário é decorrente àquelas despesas essenciais da nossa vida, vocês vão colocar essa despesa inserida no valor da nossa hora, que vocês vão ver mais à frente como a gente faz. Então, na precificação e no valor da hora, tudo isso que a gente está vendo de gastos, a gente vai colocar dentro do preço do tratamento para o nosso paciente pagar, e não para a gente tirar do bolso. Então, o salário é outra despesa fixa nossa. E os investimentos em estrutura, equipamento, para o consultório crescer. Os investimentos, eu vou voltar agora lá na nossa ferramenta. Vocês estão vendo que o fluxo de caixa ele vai seguindo, então, essa ordem. Custos variáveis, gera margem de contribuição, que é o nosso lucro bruto, e ela deve ser responsável por arcar com todas essas despesas aí que vocês acabaram de conhecer. E importante a gente vir nessa ordem aqui, ó, estratégica. Por quê?
O consultório tem que sobrar dinheiro, lucro bruto para a gente pagar as despesas gerais, os impostos e o nosso salário. Aí a gente tem um segundo lucro que a gente chama de lucro operacional antes dos investimentos. Cada investimento que a gente faz no consultório, gente, não tem que ser na emoção. Eu falo isso porque quando tem o congressão, e isso há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer a gestão financeira, foi quando teve o congressão pós-pandemia. Quando eu comecei a fazer a gestão financeira dessa forma, né? No congressão, meu, a gente se perde, né? A gente começa a ver um monte de coisa e vai comprando, sem usar a parte racional e entendendo que a gente pode e não pode. Os investimentos do consultório, eles devem ser planejados. Lá no congressão, eu acabei comprando coisas que impactaram quase 5 meses do meu consultório, eles fizeram o fluxo financeiro do meu consultório balançar. Se eu tivesse pensado com a razão, se eu tivesse visto, se eu tivesse um gerenciamento financeiro já clareado na minha mente, talvez eu não teria feito os investimentos que eu fiz naquele momento. Porque aqui, ó, quando você termina de pagar todos os custos e despesas para o consultório funcionar e para você fazer seus procedimentos, você tem esse lucro aqui que você começa a pensar se você vai poder ou não investir em certas coisas para o consultório crescer. Então, a cada mês, você sabe que você pode dispor de tanto para você crescer o consultório e manter o fluxo financeiro, porque você tem os investimentos. Depois, os investimentos que a gente tem aquele lucro realmente após toda a operação para o consultório rodar com qualidade, com excelência, que a gente almeja. E aí, a gente olha aqui o percentual que sobra, de 20% a 30% é o ideal, ou mais, né, dentro da área de serviços. Esse fluxo que a gente vê escancarado da realidade financeira do consultório nada mais quer que uma visão macro do que a gente personaliza os nossos preços. Os nossos preços, cada um deles é o que vai gerar nossa receita, certo? Então, o nosso preço ele tem que ter um valor para pagar todos os custos variáveis àquele procedimento, pagar por um proporcional da estrutura do consultório e ainda gerar uma margem de lucro de 20% a 30%. Então, se a gente conseguir precificar do zero corretamente cada tratamento do consultório, fazendo ele gerar uma margem de lucro de 20% a 30%, e a gente trabalhando no consultório com a nossa capacidade produtiva mais perto do ideal, que seria 100%, a gente vai começar a visualizar aqui uma margem de lucro geral em torno de 20% a 30%. Por isso que a precificação é tão importante, porque ela vai espelhar o que vai acontecer no nosso mês. Tá bom, gente? Alguma dúvida em relação à categorização dos nossos, dos nossos gastos? Eu vou preencher aqui só para vocês. Eu vou entrar em cada planilha de despesa fixa para vocês tirarem um print. Ó, quem está no caderno, tenta copiar isso daqui. A gente precisa somar todas as despesas gerais, todas as despesas de impostos, todas as despesas em relação a investimento de cada mês e jogar isso para um demonstrativo, igual vocês estão vendo aqui na ferramenta. Então, ó, se vocês quiserem tirar um print, a maior parte dos consultórios tem essa demanda de despesa. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Vamos só construir aqui para vocês verem janeiro, fevereiro e março. Vamos dizer que o salário da secretária, 1.800, aí paga mais 300 de vale transporte, o salário da... São números fictícios, tá, gente? Só para vocês entenderem como vai se construindo.
300, ó, vocês vão vendo que ela vai somando aqui. Cesta básica, um valor de mensalidade de contabilidade, uns 300 de energia elétrica, uns 250 de água, uns 3.500 de aluguel, mais uns 300 de internet e TV, sei lá, uns 150 de celular, uns 800 de limpeza. Ok, vamos parar aqui. Deu janeiro R$ 9.806 de despesa fixa. E por mais que de um mês para o outro ela possa variar, porque às vezes você gasta um pouquinho mais de água, um pouco menos de energia, e economizar nessa parte também ao longo do ano vai te gerar melhoras financeiras. Então vamos colocar, eu já vou colocar o valor total aqui. Faz de conta que fevereiro foi para R$ 12.000 e março 10.000. Agora prestem atenção quem é aluno do projeto Semear. Quando a gente vai calcular. Cá, faltou um zero, meu amor, ali no março. Opa, 10.000. Valeu. Certinho, tá? Obrigada. Quem é aluno do projeto Semear, vocês vão rolar a cada planilha de categorização, vocês vão ver que tem esse gabarito aqui mês a mês. Ele copia os valores de cada mês. Por quê? Quando a gente vai fazer o cálculo da hora, a gente precisa ter uma média do que a gente gasta em cada mês em relação às despesas fixas. Vocês vão ver que o valor da hora ele é calculado quase que especificamente pelo o custo que a gente tem na estrutura. Porque não tem, quando a gente vai construir a precificação, eu falei para vocês que a gente precisa colocar todos os gastos para o paciente pagar. Como que a gente coloca esses gastos na precificação? Através do valor da hora. Por isso que todo mundo tem que saber quanto que custa a hora clínica do consultório. Você vai ter que entender que cada procedimento você gasta um tempo. Então, por exemplo, igual eu mostrei para vocês, para eu fazer uma coroa de porcelana, o total de tempo que eu gasto para finalizar são de 4 horas. 4 horas clínicas do meu consultório. 4 horas vezes o valor da hora, só de custo com hora, gente, a gente vai ter um valor já alto no preço dos tratamentos. Por isso que hoje, quem viu o vídeo que eu mandei lá no grupo, que não é, se vocês forem olhar depois na precificação, não economizem qualidade de material, porque não é o material que te vai aumentar em grande parte o preço do seu tratamento. O preço do tratamento ele vai ser mais custoso ou menos custoso de acordo com quanto que a sua hora vale. E a sua hora vale para pagar todas essas despesas estruturais. Então, voltando aqui na ferramenta. A partir do momento que vocês vão lançando as despesas fixas, vocês vão construindo o que vocês têm de gasto mês a mês, que pode oscilar para mais ou para menos. Para eu construir um valor de hora que esteja dentro do ideal do ano, a gente precisa pegar todos os meses que estão lançados 100% das despesas e fazer uma média. Então, vocês estão vendo que em janeiro, a gente fechou o mês de janeiro, deu 10.606 de despesas fixas gerais. Aqui, em fevereiro, deu 12.000 e em março deu 10.000. No total, a gente teve R$ 32.606 em 3 meses. Vamos fazer a média, então dividido por 3, ele vai mostrar que a média que a gente tem de despesa fixa no consultório, de acordo com esses 3 meses, são R$ 10.868,67. Porque essa informação vai ser
levada automaticamente para a planilha que vai calcular o valor da sua hora, tá bom? Por isso que aprender a categorizar e a lançar os gastos que a gente tem no consultório, esse é o trabalho que vocês vão ter, porque depois a ferramenta vai pegar todas essas informações e vai automaticamente construir aqui, ó, o nosso consolidado. Vocês já vão ver que aqui nos custos gerais e impostos já veio o valor que a gente tem em janeiro de despesas gerais. Já veio o valor em fevereiro de 12 mil reais. Já veio o valor de março de 10 mil reais. Então, aqui a gente tem a realidade do fluxo financeiro. Quando a gente vai para a planilha que faz o cálculo da hora, vocês vão ver que ela já recebeu a média dos meses que vocês escolheram fazer a avaliação do valor da hora. Então, aqui, quanto mais meses vocês tiverem lançado, mais vai ser o reflexo dos gastos médios que vocês têm em cada mês, entendeu? Vocês podem usar o mês de janeiro? Pode, mas às vezes no mês de janeiro o consultório ficou fechado, vocês tiveram uma diminuição de água, de luz, só que vocês também tiveram um aumento do terço de férias que vocês tiveram que dar para a equipe. Então, vocês precisam pegar vários meses e fazer essa média para a gente ter um valor de hora mais perto do ideal. Então, vocês viram que, ó, do custo fixo, no valor da hora, vai vir a média. Vai vir a média quando vocês mostram para a ferramenta, nessa subplanilha aqui, os valores que vocês estão pegando para construir a média das despesas fixas. Outra coisa que vocês vão ver, lembra que eu falei para vocês, por exemplo, de 13º, férias, se vocês tiverem, sei lá, um carro que é aqui da pessoa jurídica, IPVA, CRO, todos aqueles gastos que chegam no mês, vem grande e vem num mês, por exemplo, de dezembro e de janeiro, que são gastos maiores e que muitas vezes balança o nosso financeiro, porque a gente tem que fazer um aporte de pagamentos muito maior. O correto é a gente identificar aqui, por exemplo, de 13º você vai pagar 1.800, de férias mais 600, de CRO do consultório mais 600 reais. Esses gastos maiores a gente também precisa contabilizar e mostrar que por mês a gente tem que juntar um percentual, uma parcela, para não chegar em dezembro e janeiro e você dispor desse valor de uma vez só. Então, por exemplo, esse valor mensal, ó, a partir do momento que você vai contabilizando essas despesas maiores, ela vai somar o total e vai dividir em 12 vezes para você juntar aqui, ó, esses 200 reais na previsão aqui mensal. Então, ele vai ser um custo mensal seu. Vocês, ó, pensando com inteligência financeira, vocês podem pegar esse valor aqui e já pôr lá numa renda fixa que vai te dar uma rentabilidade de uns 10, 12% no ano. No final das contas, vocês vão ter esse valor aqui que vocês precisam juntar mais a rentabilidade, porque vocês se planejaram. Vocês vão ter esse valor no final do ano e no começo do ano e ainda uma rentabilidade sobre esse valor. É muito mais fácil a gente pagar um pouquinho por mês do que dispor desse valor de uma vez só. E a última parte que a gente... Eu vou até pular da depreciação do consultório, senão a gente vai terminar muito tarde. Lembra que eu falei da reserva financeira também, a reserva de paz, para aqueles momentos onde a gente às vezes precisa parar de trabalhar e a gente continua tendo as despesas fixas chegando no consultório. A partir do momento que vocês vão lançando todas essas despesas fixas, seja gerais, impostos, investimento e o salário, vocês vão ter uma soma do valor mensal que a gente precisa dispor todos os meses. Lembra que eu falei que a gente precisa juntar no mínimo 3 meses
dessas despesas fixas para a gente construir a nossa reserva financeira, essa subplanilha vai começar a puxar os dados, ó, ela já puxou aqui o dado da despesa geral, e aí ela vai puxar os impostos, investimentos e salário, e vai falar assim, ó, aqui, por exemplo, aqui eu quero 3 meses de reserva financeira. Ele vai falar, você precisa juntar R$ 32.606, né? Disso que já tem lançado. E aí você fala, como que eu vou me planejar para ter R$ 32.000? A gente precisa entender que é aos poucos. Então você pode colocar aqui, se eu juntar em um ano, qual o valor que eu preciso poupar por mês? R$ 2.717. Se eu for juntar isso em 2 anos, eu preciso poupar cada mês R$ 1.358. Lembrando que a gente tem os investimentos e se a gente poupar com os juros compostos, vocês vão chegar muito mais fácil nesse valor da reserva financeira. Então, vocês estão entendendo que não é só a gente ficar lançando um número aleatório. Aqui vocês têm um mundo de coisas para começarem a analisar. Passamos pelas despesas gerais, fixas gerais. Temos os impostos. Quem quiser tirar o print aqui dos impostos. Lembrando que essa partinha azul escura é o que vocês vão colocar de imposto gerado da nota fiscal do recibo. Porque aí a planilha vai jogar lá para o consolidado na parte de custos variáveis, impostos sobre notas fiscais e recibo. Já os impostos fixos são esses daqui, ó. Vocês estão enxergando eu ir com a setinha? A seta aparece para vocês? Meninas? Sim, Cá, tá aparecendo. Então tá bom. Então vamos lançar só para vocês. Já vou lançar um valor total de imposto de funcionamento, tá? Só para vocês entenderem. 2.500, 2.000 também. Aí vocês vão ver que tem a subplanilha aqui para vocês fazerem a média. 2.500, 2.000. Nunca esqueçam de colocar a quantidade de meses que vocês estão fazendo, ó. 2.166. Ele já gerou aqui na reserva financeira o número que a gente tem pela média dos meses, e na parte do cálculo da hora ele já veio também direto, tá bom? E isso vai se repetir por todas as despesas fixas de investição. Por exemplo, investimento que eu falei em estrutura, em equipamento, em ferramentas que a gente tem no consultório, vem aqui também. Só que, ó, vocês vão ver que vocês até conseguem colocar, por exemplo, igual eu comprei o Tri-Shape, aí eu coloco assim, ó, parcela uma de 10, aí eu parcelei um residual, vamos, sei lá, uns 2.500. Aí vocês vão repetindo isso por 10 meses. Aí vocês vão ver que lá no consolidado já está aparecendo aqui para gente. Já está aparecendo aqui para gente no mês de janeiro. Todas as despesas gerais e os impostos somados. Tem a parcela já do investimento com Tri-Shape. E aqui, ó, olha aqui como está caindo a nossa receita. De 10.000, perdemos 6.097 para os custos variáveis, 12.000 para a parte de despesas gerais e impostos. Tivemos um lucro operacional. Quando o lucro operacional antes dos investimentos já está negativo, isso mostra que o consultório não está bem. Por quê? Investir é uma opção que a gente tem para melhorar e crescer o consultório. Todas as despesas acima a gente precisa ter para fazer os tratamentos. Então, se no lucro operacional antes dos investimentos a gente já está negativo, está mostrando que ou a gente não tem paciente suficiente para gerar uma receita, ou então a gente está gastando demais com os custos atrelados ao tratamento, ou então com as despesas de estrutura.
Isso que a gente ainda não colocou o nosso salário. Que aí, gente, acho que a gente já continua essa aula para a próxima, né? Hoje a gente tinha ficado para falar sobre a categorização, os tipos de entrada e criando toda a gestão financeira a partir desses lançamentos. A maior importância é a gente entender que o preço dos tratamentos do consultório, cada consultório tem o seu, porque cada consultório tem a sua realidade. E a realidade financeira do consultório é construída através de cada centavo que entra e cada centavo que sai. Então, se a gente não souber o que a gente está gastando e quanto que a gente está ganhando, a gente vai trabalhar aí no automático, sem juntar reserva financeira, sem se planejar para aposentadoria. Muitas vezes a gente passa mês a mês no cheque especial, pagando juros para banco, e aí a nossa vida vai passando. Eu já tenho 18 anos aqui na odontologia, e vale a pena a gente ter tantos desafios, ter tanta responsabilidade se a gente está tendo uma empresa que só tira dinheiro do nosso bolso, né? Então, gente, é a gestão financeira que vai ajustar todos os outros processos do consultório. É a partir da leitura da realidade financeira do consultório que vocês vão começar a todos os dias levantar e trabalhar pensando nos números. Tá? A gente quer transformar a vida dos pacientes, mas a gente esquece que atrás, né, tirando o jaleco, tem um ser humano e a gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa ter tranquilidade, e é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem é e quem não é aluno do Projeto Semear, podem mandar mensagens pelo WhatsApp. Aquele grupo é um grupo de crescimento de nós mulheres, para a gente se empoderar, para a gente trabalhar e a gente gerar frutos e a gente fazer as nossas escolhas dos nossos sonhos e de tudo que a gente quer. Não deixar o dinheiro escolher, e sim a gente escolher e não depender de ninguém. Se a gente trabalha, a gente precisa ser bem remunerado. E isso somente cuidando do dinheiro e tendo essa inteligência financeira que a gente vai conseguir mês a mês fazer com que o consultório tenha essa máquina financeira para dar lucratividade. É isso, tá bom? Todos os gastos que vocês tiverem, se vocês tiverem dúvida, vão compartilhando lá no grupo, tá? A gente cresce aí com essa interação. Certo? É isso, pessoal. Obrigada por vocês ficarem até o final. Ô, Ká, a Andréia perguntou aqui, ó, Ai, deixa eu... se cursos entram em investimentos. O curso entra em investimento, André. Ó, eu vou olhar o chat rapidinho, gente, que eu acabo não vendo. Nenhuma deu para entender. Tá, desculpa que eu acabo não vendo o chat. Andréa, o curso, ele entra como um investimento do consultório. Depois eu vou passar para vocês um descritivo. Quem é aluno CMA já tem lá na plataforma. Tudo que entra em investimentos. Então, se vocês fazem marketing, é um investimento. Se vocês têm software, tipo o EasyDental, Clinicorp, a mensalidade é um investimento. Se vocês compram equipamentos para o consultório, é um investimento. Se vocês querem melhorar a experiência do paciente com algum artigo de decoração, alguma coisa que é para crescer o consultório, ele entra em investimentos, tá bom? É isso. Então, Maravilhoso. na Obrigada, próxima. Ká. Eu Imagina. amei mais uma vez. Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite. Na próxima aula a gente vai ver direitinho o valor da hora e a precificação, tá bom? Beijo. Obrigada, hein, Camila. Boa noite, bom descanso a Bom todas aí. descanso. Obrigada, gente. Até mais.